tema é, para onde olhar? Uma pergunta, né? Tema reflexivo, para onde olhar? E a gente vai meditar na palavra do Senhor, segundo está escrito no livro dos Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao versículo 9. Tem um povo crente que ama a Bíblia aqui? Você pode dar um glória a Deus então? Números 21, de 4 a 9. Aleluia! Glória a Deus. Quem está aí com a Bíblia na mão? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Mas pode acompanhar comigo aqui para a gente ler na mesma versão. Mas você pode abrir sua Bíblia para ir marcando aí. Tem gente que gosta de marcar a data que foi ministrado. Vamos lá então. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Vocês são leitores da Bíblia, que povo é esse que está falando? Quem é que partiu e que povo é esse? O povo de Israel, né? Daí é fácil. Então eles partiram, começaram a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Eu pus até uma cor diferente aí, em negrito, para a gente ir pegando o que o texto está nos dizendo, que com certeza vai nos ensinar algo que a gente está precisando. E o povo, olha o que a impaciência leva. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Poderia só ter parado, o povo falou contra Deus. Mas ficou registrado que eles falaram contra Deus e contra o líder também, Moisés. Eles disseram assim: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma, a nosso o quê? A nosso o quê? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Faz uma pausa aí. Vou colocar um pouco do contexto. O povo tinha saído do Egito. Lá no Egito eles eram o quê? Escravos. Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Houveram 10 pragas que foram manifestação de juízo de Deus contra o povo do Egito. Deus retirou o seu povo do Egito com mão forte e braço estendido, conforme a palavra diz. Eles saíram de lá depois de terem despojado os egípcios, porque eles iam aos vizinhos e pediam bens, e tudo que eles pediam lhe era dado, ouro, prata, tudo que era precioso. Fala que eles despojaram os egípcios. Então eles saíram de lá abastecidos de bens. Faraó, no dia seguinte, se arrependeu de os ter libertado, mandou o exército atrás. Eles chegaram no Mar Vermelho. Deus abriu o mar para que o seu povo passasse a seco. E não só isso, depois fechou o mar sobre o exército dos egípcios, e eles morreram, e eles foram libertos e salvos de toda a morte, e libertos da opressão do Egito. Mas agora, pela impaciência do povo, a alma deles começou a interferir nesse processo da caminhada que eles estavam rumo à terra que Deus tinha prometido ao seu povo, uma terra que mana leite e mel. E eles agora começaram a falar contra Deus e contra o seu líder, contra o seu pastor, contra o seu apóstolo. Moisés era o líder deles, o profeta deles, era aqueles que estava guiando. E olha só a palavra que eles usaram. Nesse deserto não tem pão nem água. E nossa alma tem fastio
deste pão vil. Que pão vil é esse que ele está falando, Vitor? Se não tinha pão e água. E eles estavam com fastio, né? Estavam cansados, estavam enjoados desse pão vil. Que pão era esse que estava falando? Hã? Pode falar mais com mais confiança. O maná. Lendo assim, só lendo, passando uma leitura rápida, parece que foi só uma reclamação, mas não foi. Dizer que o maná é um pão vil. Todos os dias. Porque realmente no deserto não tinha pão nem água, mas Deus fazia manar água da rocha, do seixo. Deus fazia águas amargas se tornarem águas potáveis. E Deus diariamente fazia descer pão do céu. Era como uma neve que caía sobre o deserto, e quando eles amanheciam, estava lá como uma geada, e eles iam, colhiam aquele maná que parecia como flor de coentro fresca, flor de coentro fresca, e eles juntavam uma parte para cada um da sua família, e eles preparavam, cozinhavam, e aquilo tinha sabor de azeite fresco. E todos os dias tinha o maná lá. E o maná é uma representação de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e lá no deserto, ele já estava sendo profetizado com aquele maná que descia todos os dias. Ninguém precisava se preocupar de pegar muito, porque se eles pegassem a medida que lhes era dada, não ia faltar e nem sobrar. Nas sextas-feiras, eles pegavam uma porção dupla, porque no sábado não vinha o pão do céu, o maná. Mas a porção que eles pegavam na sexta dupla, dava para sexta e para sábado. Só que se durante a semana, se pegasse uma porção dupla, no final do dia estragava. Isso é o sobrenatural, é Deus dizendo assim: não se preocupa com o amanhã, porque eu sou o teu Deus hoje. Não te preocupa com o que você vai se alimentar amanhã, porque eu estou com você hoje. Hoje eu estou suprindo o que você precisa. Hoje eu estou dando a tua provisão, aquilo que você tem necessidade. Eu estou suprindo o que você precisa. Não se preocupe com o amanhã, porque amanhã eu também estarei convosco. Amém? Quantos aqui têm essa confiança no Senhor? Quantos aqui sabem que Ele é o pão da vida, que não vai faltar? Amanhã não precisamos nos preocupar, porque Ele está conosco hoje. E amanhã vai ser hoje e Ele vai estar conosco também. Amém? Mas o povo falou contra Deus e falou contra Moisés e chamou o maná de pão vil. Depois dessa explicação, você acha que foi qualquer reclamação? Não foi. Seguindo o texto bíblico, no versículo 6 diz assim: então, o Senhor, quem? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. O pecado nunca vai ficar sem consequência. Deus, em Deuteronômio, disse para o seu povo, posteriormente: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando vocês obedecerem aos meus estatutos e seguirem neles. E a maldição quando vocês os desobedecerem. Mas ele ainda dá a dica: escolhe, pois, a bênção.
Muitos pensam que a maldição ela vem por parte do diabo. Não. A bênção e a maldição, ela vem da parte de Deus. Se você acha que isso é estranho, porque hoje nós ouvimos muito falar de um Deus que é amor, e apenas amor, você que é pai, você que é mãe, sabe que a mesma mão que acaricia, também pega a cinta para corrigir quando teu filho precisa. Sim ou não? A mesma mão que dá o presente é aquela que toma o celular e fala, você agora está de castigo. A mesma mão que dá o celular é a mão que pega o celular e guarda porque o filho está de castigo. Sim ou não? Deus, Ele é justo. E o Senhor, então, permitiu e fez com que viesse as consequências da murmuração e da ingratidão daquele povo no deserto, que já prefigura o pecado, que desde lá do Éden, entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. As consequências do pecado, às vezes, elas nos fazem refletir. As consequências do nosso erro, elas fazem a gente ponderar as nossas veredas. Se o pecado não tivesse consequência, as pessoas pecariam sem se importar. Mas porque existem consequências, nós ponderamos. Por exemplo, você sabe que se você roubar, você vai estar sujeito à lei. E você vai ser julgado, sentenciado e preso por aquele roubo. O homicídio e todos os outros crimes. No reino espiritual, isso é o princípio que norteia toda a nossa vida moral, os princípios espirituais. E eles então, quando se depararam com aquela situação daquelas serpentes abrasadoras, eles caíram em si e perceberam a gravidade do erro que eles cometeram. E foram até Moisés, reconheceram que pecaram contra Deus e contra Moisés. Temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ser pastor é isso. Hoje é o dia do pastor, né, pastores? Ser pastor é isso. Você tira o povo da escravidão, né? Tira assim, estou falando como Moisés, né? Uma figura de Moisés. Deus vai usar a sua vida para tirar um povo da escravidão. Através da sua vida, os sinais de Deus vão se manifestar. Deus vai fazer você conduzir ele e vai chegar um tempo que ele vai falar, essas bênçãos aí de hoje, não estou feliz não, vou sair da igreja. E falar contra Deus e contra você. Mas depois ele fala, me arrependi, ora por mim. E o pastor vai falar o quê? Com certeza. Vem cá, querido, eu vou orar por você. Ser pastor é isso, Diógenes. É ter esse amor que vem de Deus. É ter o DNA de Cristo. E aquele que cuida pelo menos de um, ele já é um apacentador, ele já é um pastor de um. E aí vamos ver o que aconteceu depois que Moisés orou. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, tem um se, não é que colocou a serpente, todos eram curados. Perceba os detalhes, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Vamos repetir o se para a gente não esquecer? Se, fala para o teu irmão aí.
Se a pessoa olhava, ela era sarada. E se não olhasse? Morria. Amém. Pode seguir aí, Danilo, por favor. Para onde o medo e a dor nos fazem olhar? Pode colocar a próxima imagem. Dá uma diminuída na luz aqui para todos verem. Diminui bem a luz, bem a luz. O que vocês veem nessa imagem aqui? Pode voltar o último slide. Eu quero agora que você reflita. Se eu falasse para vocês, aqui no púlpito, vocês estão todo mundo olhando para mim, certo? Se eu falasse, então, queridos, eu quero que vocês tenham cuidado, porque essa semana, o pessoal foi limpar esse terreno e tinha um ninho de jararacas lá, de coral. E tinha muitas. E elas entraram embaixo do púlpito, elas entraram na tubulação, mataram algumas, mas durante a semana, hoje cedo mesmo, já acharam algumas cobras ali no meio do armarinho, do bazar. Aqui embaixo do púlpito, o pessoal foi mexer ali embaixo da bateria, tinha aquelas coral venenosa. E elas estão entrando, porque mexeram no ninho, então toma cuidado, porque... Fique atento, porque tem cobra aí, elas são venenosas. Para onde você está olhando? Hã? Você ia lá no banheiro, antes levantava a tampa, antes de sentar no vaso, né? Olhava lá. Vai que tem uma cobra lá. Ia mexer em algum lugar lá, no bazar você não ia nem passar hoje. Não tem cobra no bazar, né, Josi? Não tem, é só uma ilustração. Pode ir lá no final. Põe a próxima imagem, então. Para onde o pessoal ia olhar a partir de então? Para o chão. Quem era mordido, para suas feridas, para os seus mortos, para a sua família, as pessoas iam começar a andar olhando para o chão, com medo, preocupados, ficar assustados, com agonia. Pensa se você vivesse num lugar que eram tendas ali, eles viviam em tendas, que estivessem repletos de cobras venenosas. O vizinho morreu, não fala que alguns morreram, falam que muitos morreram. E quem não morria estava agonizando. Tinha soro antiofídico lá, tinha SUS, tinha posto de saúde lá, tinha Instituto Butantan. Mordeu, morreu. Não tinha o que fazer. Mordeu, morreu. O olhar deles, que antes estava olhando para a nuvem que estava acima deles, olhando para o tabernáculo que estava no meio deles, agora, o foco ficou no chão. O foco ficou na dor deles. O foco ficou em quem estava morrendo, na morte. O olhar deles agora estava focado no terreno. A dor agora assumiu o controle dos olhares. A alma deles estava agoniada, angustiada, porque eles não sabiam se eles poderiam ser o próximo a serem mordidos e mortos. E eles sabiam bem que aquilo não era sem causa. E nisso, eles foram clamar a Moisés. Moisés, pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, fizemos besteira, pecamos, erramos. Falamos algo sobre a provisão do Senhor. Todo mês, meu salário está lá, meu patrão paga meu salário todo mês, não tem um mês que eu fico sem salário. Mas eu falei que a provisão do Senhor é uma mixaria. Segue o próximo, por favor.
E nesta ótica, a consequência do pecado é fazer o homem voltar os seus olhos para baixo e para si mesmo. Quando você vê alguém, anota essa daí. Quando você vê alguém que só olha para si e para as coisas dessa terra, ele está mordido, né? Debaixo de um medo da morte e não na liberdade do espírito. Quem está tranquilo, olha para as coisas que são de cima e olha para fora, ao redor. Não olha apenas para a sua dor, para a sua agonia. Ele olha ao seu redor. Mas quem olha apenas para si, para o que é terreno, está debaixo de uma agonia da morte. E nós então vamos ver algo sobre isso. Para onde você está olhando? Vamos falar agora sobre o olhar para baixo e para si mesmo, que representa esse momento que eles estavam vivendo. Pode seguir. O medo da morte fazia com que eles olhassem para o chão, tentando se proteger das mordidas das serpentes. Eu tenho que trabalhar em 2 empregos. Eu tenho que eu tenho que vigiar minha esposa, porque vai que ela me trai. Eu não posso confiar nas pessoas, porque as pessoas mentem e podem me trair. Eu não posso confiar em ninguém. Eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar. Várias falas, vários pensamentos vêm à mente daqueles que estão com o olhar para baixo, olhando para a sua dor. Eu fui ferido, eu fui mordido, eu talvez não tenha muito tempo e eu tenho que resolver a minha situação. Eu tenho que olhar, eu tenho que andar olhando bem onde vou pisar, porque pode ser que seja o meu último passo. Eu não vou me preocupar com o meu vizinho, porque pode ser que eu seja mordido e morra. Eu tenho que me preocupar comigo. Olha só, eu fui mordido, eu tenho que me preocupar com a minha dor. Essa era a realidade daquele povo. Os que eram mordidos, então, quem não tinha sido mordido ainda, andava preocupado para não ser. E quem já tinha sido mordido, olhava apenas para si, para suas feridas, dores, agonias e sintomas do veneno que os levaria à morte. Eu estou sentindo muita dor, porque era serpente abrasador. Abrasador vinha falar que ardia, queimava, trazia desidratação que levava à morte. Era uma dor forte, era uma agonia, um mal-estar. A pessoa não vai querer saber se o outro está bem, só consegue olhar, está ardendo, eu estou passando mal, estou com a boca seca, minha vista está ficando turva. Só conseguiam olhar para si, para a sua dor, para o seu problema. Será que... Eu não vou falar dos outros, mas vou falar de mim e você fala de você. Será que esta é a minha realidade hoje? Será que é dessa maneira que o meu olhar está? Preocupado, aflito, olhando para as dores, olhando para a agonia, pela morte que vai chegar em breve. Tem pessoas que estão vivas hoje, mas estão pensando, dessa semana eu acho que eu não passo. Eu não vou conseguir suportar mais uma semana de depressão. E pode ser que essa semana seja a minha última. Pode ser que esse culto seja o meu último. Parece forte, mas não é mentira. Pode ser que tenha pessoas que estão me ouvindo agora, ou pela internet, que nesse exato momento, nessa manhã, tiveram pensamentos como esse. Por quê? Estão sentindo a agonia da morte já.
E o que fazer? O que eles poderiam fazer lá no deserto? Nada. Mas eles fizeram algo para tentar mudar aquela situação. Próximo. Então o resumo é, cada um olha para suas próprias feridas, a dor os impossibilita a pensar além do que estão sentindo. O que eles estavam sentindo direcionava todos os pensamentos e esforços da mente. Não há unidade de foco e visão, cada um olhava para si. É cada um por si e as serpentes para todos. E não há um antídoto para o veneno, apenas a morte os aguarda. Essa era a situação que eles estavam vivendo. Porém, segue Danilo. E agora, o que fazer? Enquanto essa palavra está sendo ministrada, eu sei que o Espírito Santo está falando conosco. E talvez o nosso olhar esteja sendo para baixo e para nós mesmos. A tua fala, as tuas atitudes, elas vão determinar para onde está o teu olhar. E agora, pastor Daniel, mestre Daniel, se você está dando um resumo da minha vida, o que eu faço? Como eu saio dessa? Pode seguir. Em meio à dor, agonia e cercados pela morte, o reconhecimento do erro e o arrependimento os faz voltar para buscar a ajuda de Deus através de Moisés. Eles tiveram que reconhecer, se arrepender, fazer o caminho de volta. Eles tinham ido até Moisés para falar contra Moisés. Agora eles estavam voltando lá para dizer: erramos em falar contra o Senhor, erramos em falar contra ti, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra ti, ora por nós, nós não queremos morrer, nós erramos sim, estamos arrependidos, mas nós não queremos morrer, mas não há o que nós possamos fazer. Estamos mordidos, estamos envenenados, estamos sentenciados à morte. Ora por nós, Moisés. E é aí, através do arrependimento e da busca, que então começa tudo mudar. E Deus foi e orou, e Moisés foi e orou a Deus. E Deus disse assim: vai, faze uma serpente abrasadora, a imagem de uma serpente abrasadora, e coloca sobre uma haste, isso é, coloca num lugar elevado, para que todo aquele, se olhar para aquela serpente, estiver com o veneno, tiver sido mordido, vai ser curado. E aqui, apaga as luzes novamente. Pensa agora na imagem que você estava vendo antes, e agora olha essa imagem. A serpente está num lugar mais elevado, onde todos podem ver. Mesmo que um esteja na frente do outro, ela pode ser vista da onde a pessoa estiver. Tem pessoas de perto e de longe. Estão todos com o olhar voltados para uma mesma direção, porque não havia outro antídoto, outro remédio. E agora era um olhar de esperança, de fé. Contempla essa imagem e nós vamos fazer alguns comentários sobre isso, pode seguir. O olhar para cima numa mesma direção. Lembrando que o tema da nossa ministração é: para onde olhar? Olhar para baixo, para si, ou olhar para cima, numa mesma direção? Quem olhava para a serpente de bronze erguida acima de todos
era sarado e não morria. Glória a Deus, pode dar um glória a Deus aí? Parece que não é nada. Pensou? É melhor que você tomar uma injeção, né? Você só olhar, pensa, quem tem medo de injeção, então, maravilha, né? Olha para a serpente e a fé vai curar. Não havia outro remédio, apenas crer na salvação provida por Deus. Era por meio da fé. Se você cresce, se você olhasse, você era curado, não morria. E vamos ver então alguns detalhes acerca de quem está com esse olhar. Tiravam seus olhos do chão, de si mesmos, e olhavam para o alto. Quando a gente fala de olhar para baixo, estamos falando da terra. Mas quando a gente fala de olhar para o alto, estamos falando do céu. A terra fala de coisas terrenas, passageiras que vão ficar. Mas olhar para cima fala de olhar para o céu, de onde o Senhor virá nos buscar para estar com Ele. Olhar para as coisas da terra é olhar para aquilo que a gente conquista hoje e amanhã se vai. Mas olhar para as coisas de cima é olhar para tesouros que a traça não rói. Tesouros que não podem ser roubados. Aleluia. Todos olhavam numa mesma direção. Não estava cada um olhando para um lado, para si. Estavam todos fixos em uma direção. Havia unidade no foco e na visão. Antes era cada um por si. Agora todos estavam no mesmo lugar, olhando para a mesma direção, com a mesma fé que seriam curados. O pavor da morte era substituído pelo alívio imediato de suas dores e agonias. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar, Danilo. Lá em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, parte de um trecho que João relata a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Jesus foi falando com Nicodemos, que era um doutor da lei, era um fariseu, membro do Sinédrio, alguém muito importante. Mas ele começou a ver que Jesus não era apenas um profeta, um pregador, mas que muitas das profecias messiânicas estavam ali. E ele em Jesus, reveladas em Jesus, e foi ter com ele, mas com medo do que as pessoas falariam, ele foi à noite ter com Jesus. E ele fala que é necessário nascer de novo. Jesus diz, é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aí Nicodemos fala, mas como pode ser eu sendo velho, nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Mas Jesus disse assim para ele, o vento sopra onde quer. Ele vem da onde a gente não sabe e vai para onde a gente também não sabe. A gente ouve, não vê, mas a gente ouve. Assim também é aquele que é nascido da água e do Espírito. E aí chega lá no versículo 14 e 15, ele diz assim, de modo, porque Jesus levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E João 3,16, todos já sabem, né? Que é a sequência, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que olhar para ele, que olhar para a cruz, que crê que é a salvação, que vai livrar da morte, todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente, mas tenha a vida eterna. Esse é o poder de olhar para cima, de olhar para a cruz, de olhar para Jesus. Aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus.
Obrigado porque o Senhor foi levantado para que nós possamos olhar para Ti e termos a vida eterna. Aleluia. A serpente que foi levantada lá no deserto já era uma figura de Cristo, que seria levantado no madeiro. Estranho porque geralmente a serpente, ela faz uma analogia do diabo, né, lá do Éden. Fala, como é que uma serpente pode representar Jesus? Ficou com essa pergunta ou foi só eu com a minha cabeça de mestre, né? A serpente é Satanás, como é que as pessoas olham, às vezes quando a pessoa lê por cima, mas a serpente não é o diabo? Como é que alguém olha para a figura do diabo e fica sarado? Na verdade, a serpente é uma figura do pecado. E quando Jesus foi levantado no madeiro, o meu e o seu pecado foi sobre ele. Ele estava lá representando todo o pecado do mundo que foi colocado sobre os ombros de Jesus, sobre as feridas de Jesus. E a palavra do Senhor diz em Isaías 53 e depois 2 Pedro 2,14, que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. As machucaduras que seriam para o nosso coração, Jesus levou sobre ele o nosso pecado, a nossa transgressão, a mordida do pecado em nossa vida. Ele levou sobre ele, ele foi levantado lá no madeiro, para que todo aquele que olhe para a cruz de Cristo, possa agora encontrar a vida eterna, não morra eternamente, não tenha condenação eterna, mas tenha a salvação. O nosso olhar então precisa estar na cruz de Cristo, precisa estar elevada, olhando para Ele, que se fez maldição por nós, que levou o nosso pecado sobre Ele, para que nós então não colhêssemos as consequências do nosso pecado, mas tivéssemos a vida. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Põe em 2 Pedro 2, 1 Pedro 2, 24, não é 14, 24. Aleluia, glória. O Senhor está falando com você? Ele está falando comigo também. Carregando Ele mesmo em seu corpo, está falando de Jesus, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele levou o nosso pecado. E quando nós olhamos lá para a cruz, quando nós olhamos para Cristo carregando os nossos pecados, por meio da fé em Jesus Cristo, não é por outra forma, é através da fé, até porque não há outro remédio, não há outro antídoto para nós, apenas a cruz de Cristo, apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e crava sobre a cruz os nossos, o meu e o seu pecado. Aleluia. Vamos então agora, rapidamente, fazer uma recapitulação e ter um olhar acerca desse paralelo tão grandioso que a Bíblia nos traz a respeito do sacrifício de Cristo, representado por essa passagem bíblica. Isso aí João, a gente já leu. Próximo, Cristo é a única fonte da cura e salvação que nos livra da morte eterna. Diga para quem está ao teu lado, quem é a fonte, a única fonte, diga para ele, quem é a única fonte de cura e salvação? Quem é? Só há uma, não existe outra. Só havia um remédio lá no deserto, não tinha várias serpentes, não tinha uma serpente, um passarinho, um peixe, não, só havia uma serpente lá, figura de Jesus. Aleluia, vamos em frente. Ali era símbolo da condenação do pecado. Eu vou ser mais breve, depois, se você quiser, eu posso transformar esse slide em PDF. Você me solicitando, eu te mando, porque tem gente que gosta de guardar, e eu preparei com muito carinho esse esboço.
é um símbolo da condenação do pecado. A serpente de bronze representava o juízo de Deus sobre o pecado que havia atingido o povo. De maneira semelhante, Cristo, embora sem pecado, tomou sobre si a nossa culpa e sofreu a condenação que nos era devida, para que fôssemos reconciliados com Deus, conforme está lá em 2 Coríntios 5, 21. Glória a Deus, aleluia. O ponto 2 fala sobre a elevação. Assim como a serpente foi levantada por Moisés sobre uma haste no deserto, Cristo foi levantado na cruz. O próprio Jesus estabeleceu essa comparação ao dizer, e de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Cristo foi crucificado fora dos portões da cidade, sobre um monte chamado Gólgota, sobre o monte chamado Caveira. Gólgota, Caveira, é o mesmo nome, só que em línguas diferentes. E todos que passavam, perto e longe, conseguiam ver a cruz. Por quê? Os romanos crucificavam as pessoas que eram rebeldes e contra o Império Romano para colocar medo e fazer com que as pessoas servissem o Império Romano sem desobedecer, por meio do medo e da intimidação. Então eles crucificavam os rebeldes e colocavam nas portas das cidades, nas estradas, para que onde, sabe, quando você vai fazer uma banca de pastel, por exemplo, você não vai fazer uma banca de pastel numa rua que não tem movimento. Você quer pôr o quê? Numa avenida, porque todo mundo vai passar por lá, ver a sua banca com fome e vai comprar, é ou não é? Os romanos também faziam assim, nos lugares de maior movimento, nas principais avenidas, na entrada e na saída das cidades. Eles crucificavam as pessoas para dizer, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, lembra o rebelde que estava querendo fazer uma milícia, até te chamou para fazer parte, para se rebelar contra Roma? Ó lá, está morto. Se você não andar na linha, você é o próximo. E colocaram Jesus lá sob um monte. E todos que passavam, olhavam para o monte e viam lá 3 homens crucificados. Mas lá no centro havia um que não tinha pecado. O pecado era meu. O pecado era o meu pecado. Jesus morreu lá pelo meu pecado. Foi pelo meu pecado que ele morreu. Foi pela minha transgressão que ele morreu. Foi por causa de mim que ele morreu. Próximo. A cura pelo olhar da fé. Os israelitas que olhavam para a serpente de bronze, obedecendo à instrução de Deus, eram curados do veneno mortal. Da mesma forma, todo aquele que olha para Cristo com fé, encontra cura espiritual, perdão e salvação. Tem que pagar? Tem que fazer o quê? Fé. É a fé. A salvação, ela vem por meio de ouvir. A fé vem por meio de ouvir, mas a salvação, ela é por meio da fé, é graça. Mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação é graça mediante a fé. Quem tem fé em Jesus alcança a graça, que é um favor que você não merece. Graça é favor imerecido, algo que você não merecia, mas recebe. Aleluia, obrigado Jesus. 4, vida em lugar da morte. Aqueles que olharam para a serpente, permaneceram vivos fisicamente. Aqueles que depositam sua fé em Cristo, recebem vida eterna e são libertos da condenação eterna. Aquele que crê, passa da morte para a vida. Quantos aqui estão debaixo da vida eterna que o Senhor tem para dar? Aleluia, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. O único remédio providenciado por Deus. Naquela ocasião, Deus não ofereceu outro meio de cura além da serpente levantada no deserto. De igual modo, Cristo é o único caminho para a salvação. Pois não há salvação em nenhum outro. Atos 4:12. Não existe salvação. Tem pessoas que falam, existem vários caminhos, cada caminho leva a Deus, cada um sabe como o que melhor para a sua vida, mas não existe outro caminho, não existe outro remédio, é olhar para Cristo, é crer, é receber
que Ele morreu por nós e receber esse sacrifício, colocá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, confessá-lo como Senhor da nossa vida com os nossos lábios, crer com o coração e confessar com os lábios. Próximo, fé para a salvação. Os israelitas precisavam crer na palavra de Deus e agir em obediência. Se eles crescem, mas não agissem, não, eu creio que eu posso ser curado, mas olhando para baixo, não vai ser curado. Mas se você crer e olhar para Cristo, aí sim, é a obediência, a fé mais obediência. Fala para o irmão do teu lado, fé mais obediência. Tem muita gente que crê, pode falar para o irmão do lado, tem muita gente que crê, mas não obedece. Precisa crer e obedecer. Aleluia, obrigado. Assim, volta. Assim também a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo, confiando plenamente em sua obra redentora. Próximo. O poder de Deus que cura. Não havia qualquer poder no bronze ou na haste. Não é que o bronze emitia ondas eletromagnéticas que confrontavam o veneno no sangue das pessoas. Não é que ao olhar o sol batia e aquela luz, né, projetava vitaminas D para o corpo da pessoa, e aí aquela vitamina D, que é do sol, né, dos raios solares, ia lá e combatia aquela infecção. Não tinha poder nenhum naquela serpente, era algo sobrenatural. Ficou claro isso? O bronze, a serpente de bronze, o olhar em si não tinha nada, era a fé e a obediência. Fé e obediência. A cura vinha exclusivamente de Deus e era recebida mediante a fé. Da mesma forma, a salvação não está em símbolos ou méritos humanos, mas no poder de Deus manifesto por meio de Cristo. Ser salvo não é fazer parte de uma igreja. Ser salvo não é tomar a ceia do Senhor todos os meses. Ser salvo não é você dar o dízimo, dar a oferta. Ser salvo não é você ter a carteirinha de uma igreja, ou de líder de um pequeno grupo, ou de um pastor, ou de um diácono. Ser salvo é crer, é ter fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Agora tem um detalhe. Para receber a salvação é fé. Mas quem é salvo tem tudo isso que eu falei. Ele faz parte do corpo, ele se batiza nas águas como símbolo que ele firmou a aliança com Cristo. Ele participa da ceia do Senhor, que é o memorial do corpo e o sangue dele que foi dado em nosso favor. Ele trabalha, ele serve. Ele não está mais olhando apenas para si, para suas dores, mas ele está olhando para cima, para ver aquilo que o céu está direcionando, para estar olhando para a nuvem. Ele sabe que está debaixo da nuvem, ele está olhando para Cristo, amém? Próximo, reconciliação com Deus. Os israelitas haviam pecado contra Deus e sofriam as consequências de sua rebelião. Ao obedecerem à direção divina, encontravam livramento da morte. Da mesma maneira, a humanidade ferida pelo pecado encontra reconciliação com Deus ao voltar-se para Cristo e para o sacrifício realizado na cruz. Vou fazer aqui um parêntese para falar sobre algo que é a reconciliação com Deus. Reconciliação, o está querendo dizer que já foi conciliado uma vez, perdeu essa conciliação, mas agora tornou a se conciliar. Estar em acordo, estar junto, estar no mesmo propósito. Então é reconciliar. Porque nós, seres humanos, somos representados pelo primeiro, que é Adão. E Adão, ele foi criado em unidade com Deus, conciliado com Deus, em comunhão com Deus. Mas por causa do pecado, as consequências do pecado foi que essa comunhão foi quebrada. Mas Jesus, que é o segundo Adão, veio para estabelecer, reestabelecer essa comunhão com Deus. E eu não sei se você já passou por algum período
de olhar para baixo e para si mesmo na sua vida. Como eu não sei se você já passou por isso, eu vou falar de mim mesmo. E eu já passei por momentos assim na minha vida. De ter tido uma comunhão plena com o Espírito Santo, uma proximidade com o Espírito Santo, ter acesso ao trono de Deus e agora sentir que os céus estão fechados, que você agora não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo. Pastor, me explica como é isso. Se o Espírito Santo mora em nós, como que a gente não pode sentir a presença dele? É um paradoxo, mas é isso que acontece. Porque a palavra do Senhor disse mesmo, não entristeçais o Espírito Santo que habita em vocês. E quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Diga assim para o irmão que está do seu lado, quando pecamos. Quando falamos contra Deus. E quando falamos contra os homens de Deus. Não estou aqui, hoje é o dia do pastor, né? Glória a Deus, quero até agradecer meu nome da pastora Gi também, por essa homenagem. Eu acho que foi a primeira vez assim, com tantos detalhes, né, pastora Shirley? Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho, pelo amor de vocês, né? Mas não é fácil, queridos. Agora, pensa só, Cristo faz tudo isso para nos conciliar com Deus novamente. E agora a gente fala contra aquele que Ele colocou para nos ajudar. Aquele que colocou para nos conduzir. Porque todos têm um pastor. O nosso pastor tem um pastor. E o pastor do nosso pastor tem um pastor. E o pastor do nosso pastor também tem um pastor. Não existe um que não seja ovelha. Não tenha um só que fala, eu só respondo a Deus e mais ninguém. Não. Esse não é o padrão divino. O padrão divino é, o Senhor colocou pastores para nos conduzir, como ovelhas do seu rebanho. E ali o que aconteceu? O povo pecou contra Deus e contra Moisés. E é tão difícil quando nós experimentamos a presença íntima do Espírito Santo. E pelos nossos pecados, o Espírito Santo começa a se afastar de nós. Como eu disse, eu não vou falar de você, porque talvez você nunca tenha experimentado isso. Mas eu já experimentei e não é nada bom. Na verdade é péssimo, é horrível. É um vazio que não pode ser preenchido por nada. Nem com emprego, nem com família, nem com dinheiro, nem com festas, nem com bebidas, nem com drogas, nem com sexo, com nada. É um buraco no peito que você sabe o porquê. Porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E você sabe que aquele vazio que você está experimentando é o afastamento do Espírito Santo da sua vida. Mas parece que os céus se fecham e você fala, ouve, clama e chora, mas parece que a sua oração não é ouvida. Eu não vou pedir para você se manifestar se isso já aconteceu na sua vida. Mas há muitos anos atrás, eu acho que eu não era casado, estava no início do nosso casamento, né, antes do processo que passamos de restauração espiritual, eu passei por um momento assim. E depois que o Espírito Santo ouviu o meu clamor e se achegou de novo a mim, porque a palavra do Senhor diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus não foi lá no meio do povo dizer, vocês estão tudo morrendo aí, vocês querem um remédio? Foi assim que aconteceu? Deus foi lá procurar os doentes para ver se eles precisavam de remédio? Deus ficou aguardando. E eles chegaram, precisamos de uma cura. E Deus disse,
eu vou provar a cura. Tiago diz, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu posso dizer que, para mim não houve angústia e dor maior na minha vida do que essa que eu senti. Com certeza, com certeza. Minha mãe já faleceu, perdi amigos, perdi pessoas muito próximas, mas não tive um nível de angústia tão grande quando eu estava sem a presença do Espírito Santo em minha vida. Remédio tarja preta não funciona. Remédio tarja preta trata a alma, mas não trata o espírito. Não estou dizendo que, estou falando de afastamento do Espírito Santo, amém? Não estou falando que a pessoa possa estar com um desequilíbrio hormonal, fisiológico e precise de um remédio. Estou me fazendo entender? Se for um distúrbio fisiológico, um remédio que é físico vai ajudar a equilibrar os seus hormônios e te colocar na estabilidade que é particular de todo ser humano. Mas remédio tarja preta, não. Eu falo com propriedade, eu não sou psicólogo, mas eu sou pastor. Eu não vou falar das coisas psicológicas e médicas, porque não sou psicólogo e não sou médico. Mas eu sou um pastor. E digo que um remédio tarja preta não resolve o afastamento do Espírito Santo. Só há um remédio. E que remédio é esse? Que remédio é esse, queridos? Falamos tantas vezes aqui, é olhar para a cruz de Cristo. Deus só proveu uma cura. Deus só proveu um único remédio. É olhar para a cruz de Cristo. É lá que há cura para o afastamento, porque lá a reconciliação com Deus, é lá que você vai novamente ser reconciliado com o teu Criador, com o teu Pai, é lá que você estará pleno com Ele agora, é na cruz de Cristo, é olhando para Ele, é dizendo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz o que não dizia, eu devia, mas eu estou aqui, eu estou olhando para a tua cruz, ouve a minha oração, por meio de Jesus, Senhor, ouve o meu clamor, e o Senhor vai ouvir, e vai trazer cura para a tua alma, cura para o teu físico, e cura para o teu espírito, aleluia, glória a Deus, aleluia. E para nós concluirmos, confissão e arrependimento. Antes da provisão da cura, como eu já disse há pouco, o povo reconheceu o seu pecado e pediu que Moisés intercedesse por eles. De igual forma, somos chamados a reconhecer os nossos pecados, arrepender-nos e nos achegar a Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Pastor, fiquei um pouco confuso. Eu já aceitei Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Então eu não já olhei para a cruz? Eu não já olhei para a cruz e estou olhando para a cruz, porque eu tenho fé em Jesus. Essa palavra eu acho que não serve para mim. Vamos olhar o povo. O povo israelita era o povo de quem? De Deus. Deus tirou ele do Egito? Sim. O Egito é o quê? O mundo, o pecado. Fez passar pelas águas? Fez. Estava batizado. Porque lá em Coríntios fala, Romanos fala que todos foram batizados, Coríntios fala foram batizados na nuvem e no mar, que é nas águas. O passar pelas águas você está saindo definitivamente do território do Egito.
Você agora está vivendo rumo à terra prometida. Batizar é isso. Se você ainda não batizou, posso falar algo para você? Com muito amor, carinho, você ainda está no território do Egito. Para sair do território do Egito, tem que passar pelas águas. E mês que vem, vamos ter batismo nas águas. Glória a Deus. Pastor, eu não passei ainda porque não teve, mas mês que vem vai ter. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por quê? Se você foi liberto, mas não passou pelas águas, você ainda está no Egito. Está fugindo do Egito, mas ainda não saiu dele. Passaram pelas águas, se batizaram. Tinha tabernáculo, tinha as leis, tinha tudo. E o povo foi, pecou e estava morrendo e tiveram que olhar para a cruz de novo. Você está entendendo que não está falando só para quem não conhece Jesus? Você está entendendo isso? Que é para nós também? Que às vezes a gente tira o olhar de Cristo e fica olhando as nossas dores. Às vezes não é uma mordida de serpente, mas é uma mordida de ovelha. E aí você começa a olhar e lamentar. Ai, está doendo tanto, está infeccionado. Meu Deus, eu não vou cuidar de mais ninguém nunca mais. Que isso aqui dói, eu vou morrer. Mas hoje é tempo de tirar os nossos olhos do que é terreno e colocar os nossos olhos em Cristo. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir para nós louvarmos a Deus com um hino. E nesse momento eu gostaria que você pudesse colocar em pé no seu lugar.